Investidores do Reino. A música que você gosta. Agora 10h33, vamos seguindo por aqui. Mais um programa Novas do Reino, aqui pela rádio e pela TV ao vivo. E hoje naquele quadro Empreendedorismo do Reino, os empreendedores do Reino, a gente compartilha hoje com o Pão de Judá Shows, com a Laura Friedrich. Né, Laura? Bom dia, tudo bem? Sim, bom dia a todos do Novas do Reino e todos os espectadores do programa. Bom dia, Laura. A gente fica muito feliz em ter você por aqui para a gente compartilhar um pouquinho sobre essas famosas alpargatas, né? Que em seguida nós vemos muitas pessoas usando essas alpargatas Pão de Judá. Inclusive eu tenho uma. Inclusive a Amanda tem uma também, né, gente? O produto é de qualidade, não fazendo propaganda aqui, né? Mas hoje a gente quer saber da Laura aí como é que, o Pão de Judá Shows, né? Que tem o site, o próprio site, o portal da web que a gente consegue entrar e fazer as compras online também. Mas o que oferece, o que essa empresa oferece no mercado brasileiro, Laura? Compartilha um pouquinho o que é essa empresa, o que ela oferece. Isso, a gente produz alpargatas, tá? E a gente produziu alguns modelos de tênis também e camisetas com versículos cristãos, versículos da Bíblia, né? Mais voltado daí para o público cristão mesmo. As alpargatas é para o público geral. E também alguns itens de decoração aí que, se Deus quiser, vão estar no mercado em breve também. Olha que bacana. Eu vi que tem até umas camisetas em inglês também, né? Isso, aham. Olha que bacana. Então, A maioria é inglês. Sabe dizer o que estava escrito lá? Eu não estou lembrado, mas tinha algo que chama atenção. Oi? Uma diz que não é pela minha força, mas a força do Senhor. Olha só, que bacana, gente. Mas vamos começando aqui, né, Amanda? Tirando as curiosidades a respeito da... Mas eu gostaria de saber, Laura, como é que surgiu essa questão do empreendedorismo? Eu vejo que tu é uma pessoa muito jovem, né? Quantos anos que tu tem? Eu tenho 24. E como começou essa questão de empreender assim tão jovem? Começou bem cedo, assim, na verdade. Quando eu era já criança, né, eu tinha acho que uns 5 anos, eu fazia desenhos, a maioria das crianças faz desenho, né, só que elas dão para as pessoas. Eu nunca dei, eu sempre vendia os desenhos. Então eu comecei realmente bem cedo, assim, e daí quando eu ainda estava no colégio, eu estava no 2º ano, e eu comecei a vender moletons pela internet. Eu tinha uma amiga que a mãe dela morava fora, então, na época, os moletons da Gap estavam muito em alta aqui no Brasil. Sim. Então ela trazia para mim vender, e eu vendia aqui no Brasil, vendia para o Brasil inteiro já pela internet. Então eu comecei ali mesmo. Daí depois os moletons foram diminuindo, assim, porque começou muita falsificação, e a Gap começou a querer vir para o Brasil, então passou a febre, porque já não era uma coisa única, assim, Sim. O pessoal não tinha tanto interesse, e eu comecei a querer trabalhar então com calçado. Na época eu lembro assim que eu entrei em contato com diversas marcas, eu queria botar uma loja multimarcas de calçado, né? Mas eu vi assim que aquilo não deu certo, assim, não foi do Senhor, não fluiu. E eu fiquei esperando até que surgiu a marca, então, Pão de Judá, e eu consegui um fornecedor, uma pessoa que pudesse fazer as alpargatas para mim, com bastante facilidade, assim, eu vi que foi o Senhor que abriu a porta. E comecei, então, nessa área com as alpargatas. Que bacana. E como é que é para ti, assim, nesse meio, poder ir atrás das coisas, assim, sendo tão jovem nessa questão de empreender no mundo, assim, que a gente precisa ter contas a pagar, precisa colocar tudo em ordem na nossa vida, administrar essa empresa, ter uma empresa de fato, um CNPJ, como é que é essa burocracia para ti? A burocracia, sim, até foi mais fácil, porque tem um meio hoje em dia, né, que facilita bastante as coisas. Mas o que eu mais passei, assim, por ser jovem foi preconceito de fornecedor, porque eles não me levavam a sério. Ah, sim. Eu chegava, assim, muitas vezes eu ia, assim, no início eu ia com os meus pais, até por questão de dirigir, que na época eu não tinha carteira. Sim. E eu chegava lá e eles tratavam com os meus pais e não comigo. Eles me ignoravam completamente, como se a empresa fosse deles e eu que gostasse de me meter e de fazer. Mas, na verdade, a empresa sempre foi minha, sempre fui eu que fiz, né? Mas as pessoas gostavam de tratar bastante com eles, era bem... Passei bastante por isso, assim, nessa área. Alguns fornecedores, assim, já tiveram a visão de que o jovem hoje em dia empreende mais, tem mais visão, tem mais interesse, investe mais no mundo online do que uma pessoa um pouco mais velha, né, que às vezes não se abriu tanto para o mercado online.
Uhum. Laura, e a respeito, assim, tu tem o site, a gente vê que o site tá sempre atualizado, tem ali o que não tá disponível de produto, e as pessoas compram cada vez mais pela internet, né? Como é que é a procura de pessoas, assim, tem procura de todo o estado? Como é que tu vende, como é que são os consumidores, assim, desses produtos? Isso, é bem variado, assim, porque a internet, ela não tem um limite, né, o que mais limita, assim, para vender para mais longe seria a questão do frete, mas eu já tenho clientes, assim, que já pagaram R$ 90 de frete para receber com Sedex na cidade de Fortaleza, então vai do interesse da pessoa, assim, e o que eu mais vendo realmente é para fora do estado. Acho que aqui, não sei se é porque aqui no estado já, de repente, tem mais alpargatas, né, nas cidades, assim, alguém que faça, ou se é realmente porque fora do estado compram mais, assim, não tem uma métrica perfeita nisso, mas para fora do estado, São Paulo, Nordeste, compram bastante. Chama mais atenção a alpargata, então. E tu sempre gostou dessa área do vestuário, a Laura? De calçado, vestuário? Eu me interessei, depois eu comecei com os moletons, né, eu me interessei pela área do calçado, assim, acho que talvez até já foi uma direção do senhor me mostrando, talvez, para onde seguir, né, porque daí eu saí do colégio, me formei, e eu realmente, assim, os moletons estavam parando, eu não tinha muito para onde ir, e que daí começou o calçado, assim, no início eu não sabia nada, eu ia nos locais, assim, no fornecedor, e eles falavam nomes técnicos que eu não sabia nada, eu tinha que dizer, olha, eu não entendo, não fiz nenhum curso na área, então eu realmente não entendia, assim, perfeitamente do calçado, mas eu fui aprendendo conforme produzindo e trabalhando nessa área. E agora a questão de ter uma assinatura, investir no reino, né? Colocar a tua marca ali no reino e também poder contribuir para a expansão da palavra na TV Menorá. Como é que surgiu isso para ti? Assim, o senhor já tinha me tocado, né, quando os irmãos que faziam essa parte nos micro-regionais, assim, falavam muito do anúncio, né, e o senhor já tinha me tocado para fazer, mas eu queria muito fazer o de vídeo e eu estava esperando, assim, eu queria ter o recurso certo para mim poder investir com aquela segurança, né. Sim. Mas eu vi, assim, que não é isso que o senhor quer, porque daí a gente não precisa ter fé, né, a gente tem a segurança do dinheiro na conta. Então foi passando e eu acabei deixando, aquele recurso daí já não estava mais disponível ali e eu me endureci, assim, acabei não fazendo daí. E daí num encontro, se eu não me engano, a Elisama comentava do anúncio e ela falava assim, que quem tivesse empresa, que era para fazer o anúncio e o senhor ia honrar. E na hora, assim, eu concordei dentro de mim, eu disse, claro, mas o senhor, claro que honra, só que eu não tinha colocado isso para mim, sabe? Eu coloquei como se fosse para os outros. E na hora, assim, o senhor me mostrou que eu concordava para os outros, eu diria aquilo para os outros, Sim. Mas eu não tinha aquela realidade dentro de mim. Então ali eu decidi fazer o anúncio e realmente, assim, por fé, e o senhor sempre honrou. Sempre honrou. Glória a Deus. E o nome da marca, assim, não surge curiosidade nas pessoas que não conhecem a palavra? Por que pão de Judá? O que é pão de Judá? Eu recebia várias perguntas, assim, no início. Muitas vezes também eu recebi contato de pessoas que são cristãos, assim, né? Que percebiam pelo nome que a marca também era. Então, foi uma coisa bem legal, assim. Abriu bastante clientes até por causa disso, assim, de pessoas que se encontravam ali com a marca, viam que era cristã. E com relação a experiências depois do anúncio, Laura, tu já teve alguma experiência para contar para nós aqui? Já, eu tive, assim, bem no início, assim, que eu fiz, porque a alpargata é uma coisa, assim, meio de temporada, ela tem épocas que não vende, por causa que é frio, por causa que, né, vários motivos, assim, e eu tive uma experiência, assim, de um mês que eu não ia ter para pagar o anúncio, eu não ia mesmo, assim, eu ia ter que tirar do meu, ou até pedir para os meus pais, talvez, mas eu sabia que o senhor ia honrar, e eu tive uma venda do valor do anúncio, que ela, na internet, o dinheiro não é liberado imediato, né, ele leva 15 dias, e liberou 15 dias, exatamente no dia 19, a minha mensalidade vence no dia 20, então, assim, o senhor nunca deixou de honrar realmente com o valor do anúncio, mesmo em épocas que as vendas estavam poucas, né? Sim. Ah, que bacana. E com relação ao evangelismo, Laura, tu acredita que Deus colocou isso no teu coração para que essa marca pudesse ser espalhada por Brasil, até para o mundo fora, para poder ser conhecido o nome de Deus através do teu produto?
Com certeza. E nas caixinhas eu tive 2 levas de caixas, né? Na segunda, internamente, tinha o link da editora Vento Sul. Que legal. Se o cliente visse ali, desse uma curiosidade. E também todos os clientes que compraram comigo na internet receberam um Boa Nova de brinde. Ó, que bacana. Tu não teria uma embalagem aí pra nos mostrar agora? Ah, que não tem. Ah, mas com certeza deve ter bastante coisa ali que seria interessante para mostrar para o público, né, para poder ter ideias, né, também para quem está nos assistindo que tem empresa a também colocar, né, o site, colocar versículos ou até a oração do Novo Nascimento, né, seria interessante, né? Não, eu coloquei o link interno, assim, na tampa da caixa, ele vai uma parte impressa também, e daí o link da editora, assim, a pessoa pode ter uma curiosidade, né, acaba acessando ali. Sim. Sempre foi também cartãozinho, e o Boa Nova também, né, que já é uma parte do evangelismo, assim, eu vi que o senhor sempre honrou também por causa disso, assim. Sim, que bacana. E Laura, para quem está ouvindo aqui, tem dúvida a respeito desse... Será que eu arrisco, né, ser anunciante? Será que eu arrisco colocar meu empreendimento aí na rádio, na TV Menor? O que tu diz para essa pessoa que, em seguida, eu vejo pessoas na dúvida. Poxa, mas eu não sei se eu faço isso, porque a minha empresa, eu não sei se eu vou conseguir pagar, não sei se eu vou conseguir honrar. Mas o que tu diz para essas pessoas, né? Ou para essa pessoa específica, né? O que eu diria assim é que a gente tem que ter fé mesmo, né? O senhor não vai dar o dinheiro pra gente ter lá os 6 meses do contrato, por exemplo, para pagar, porque daí a gente não precisa de fé para fazer. E Deus realmente quer ver assim se a gente tem a fé para fazer e esperar nele, e ele vai honrar, eu tenho certeza disso. E ele sempre honrou. Eu tenho um anúncio há 1 ano e meio, mais ou menos, e nunca tive nenhum problema. Aquele mês foi o único assim que eu tive, pensei assim que talvez não fosse dar, e Deus honrou. E Laura, deixa para nós teu contato, inclusive o portal da web aí, para o pessoal que quiser acessar, né, e conhecer um pouquinho mais desses produtos, inclusive em breve novidades, né? Isso, se Deus quiser. É pãodejudashoes.com.br. Lá também tem o WhatsApp, tem o e-mail para entrar em contato. É Pão de Judá, normal, né? Pão, P-A-O, né? De Judá. Shoes. E o Shoes, tem como soletrar aí? shoes.com.br. É isso aí, shoes.com.br. Pão de Judá, shoes.com.br. Shoes, ok? Então, pessoal, vai lá, Matheus. O WhatsApp tá na tela. O WhatsApp, inclusive, tá na tela. É o WhatsApp da Laura, que você pode entrar em contato direto com ela a respeito, conhecer um pouquinho mais sobre essa empresa. Pão de Judá Shoes, 51, né? O código de área, 98479-8550. Então, fica aí a dica para você. Laura, agradecemos aí a tua participação, foi muito bacana conhecer a tua experiência aí como empreendedora, inclusive mais uma empresa aí onde nós compartilhamos um pouquinho e a gente sempre é edificado, né? Mas deixa você as considerações finais, Laura. Agradeço aí pelo convite, por poder estar participando do Novas do Reino. Que Deus abençoe os irmãos aí e os ouvintes. E aquele que não tem fé ainda para fazer o anúncio, que tenha fé que o Senhor vai honrar. Amém. Em nome de Jesus. Laura, um abração e Deus abençoe. Deus abençoe. Investidores do Reino.